Ó, de vez em quando eu vou esticar minha cabeça para ver onde vocês estão. Thank you, Pastor, for having me come this evening. Obrigada, pastor, por nos convidar para estar aqui com vocês nesta noite. And to start, I'll tell you just a little about myself. And Antes de começar, eu vou me apresentar para vocês. I was born about 6,000 miles from here. Eu nasci e cresci a 6.000 quilômetros daqui. And you might have heard of Massachusetts. Você já ouviu falar em Massachusetts, nos Estados Unidos? Right next to Massachusetts is a state called Vermont. Perto de Massachusetts tem um estado chamado Vermont. And that's where I was born and grew up. É onde ele nasceu e cresceu. You know, I would have never thought 10 years ago even, Você sabe que há 10 anos atrás, that in my older age, na minha idade mais avançada, because I'm only 25, porque como vocês veem, eu só tenho 25 anos. I tried. Eu tentei. But I never realized that in my senior years that the Lord would put on my plate Eu nunca imaginei, com a minha idade avançada, Deus colocava no meu prato, speaking in churches. falar nas igrejas. I think tonight you're, in the last 5 years, this will be Nos, 284 churches. nos últimos 5 anos, nós passamos por 284 igrejas. Glória a Glória de Deus. Deus. Do you realize that you have no idea what's in store for you? Você já parou para pensar como que vai ser o futuro? O que Deus tem guardado para cada um de vocês? It'll be things beyond your imagination. É algo além da sua imaginação. And then I'm going to take just a minute Eu vou pegar um minutinho to speak to the children. para falar com algumas crianças que estão aqui nesta noite. A nossa cantora, que é muito linda, vai ser uma grande missionária em nome de Jesus. Glória a Deus. You do realize that they are our replacements. Você já parou para pensar que as crianças vão nos substituir no futuro? The day will come when they walk in the shoes that you're walking in now. Vai chegar um tempo que elas vão caminhar no mesmo caminho que nós estamos agora. So children, I'm going to tell you just a short story. Crianças, eu vou falar com vocês agora. And if your math is good, Se a sua matemática é boa, you're going to be able to figure out just how old I am. você vai saber quantos anos que eu tenho. Now, is there one of you that may be 7 or 8 or Algum maybe de 9? vocês tem 7 ou 8 ou 9? Ah, 9. 9. Oh my gosh. Oh my God. I was 9 once. Eu tinha 9 uma vez. And I went to church E eu ia na igreja também. in a little white church Numa igreja branca, in Vermont. em Vermont. And I'm going to mention some of the people that were there. Eu vou falar de algumas pessoas que estavam lá. Now, where you're sitting there, Aonde que a senhora ali está sentada, there was a lady that sat there. Her name was Eleanor Pierce. tinha uma senhora com o nome de Eleanor Pierce. She was my Sunday school teacher, Ela era minha professora da escola dominical. and she liked me. E ela gostava muito de mim. On my birthday, No meu aniversário, every year, all of her life, todo ano, a vida dela inteira, she gave me $1. ela me dava R$1. And as I got older E quando eu fui passando, a idade foi se passando, and went into the military, que eu fui para o exército, I got $5. eu comecei a ganhar R$5 On my birthday no meu aniversário and e no Natal. Eleanor Pierce. Eleanor Pierce. I have such fond memories of her. Eu tenho uma memória muito grande dela. We had to learn little Bible verses in Sunday school. Nós tínhamos que aprender alguns versículos da Bíblia na nossa escola dominical. One of them I remember all my life E eu lembro até hoje. was from Job. É Jó Job 19, 19, 25. 25. And what that says is that
long after this body is turned back to O que diz é que depois que esse corpo vira pó, I will again eu ficarei de pé. stand on the earth, Ficarei de pé na terra. and with my eye Com os meus olhos, I will see the Lord my God. eu verei a Deus, o meu Deus. Glória a Deus. And that gave me encouragement all my life, E isso seeking the Lord. E isso me encorajou muito para procurar Jesus. So we had Eleanor Pierce, Eu tinha a Eleanor Pierce and then we had two gentlemen, where the pastor is and where you are. e tinha dois senhores aonde o pastor está e onde aquele jovem está. One of them was Fred Hart, Um nome era Fred Hart and the other was Cecil Bascom, e o outro era Cecil Basta. and they collected the offering. Eles faziam coleta na igreja toda semana. And in the back, E lá atrás, where the man's doing the music and words, aonde ele está sentado, que cuida da mesa, well, that was Ray Blanchard. sentava um senhor de nome Ray Blanchard. And he was a cantor. E ele era cantor. And when he sang, the whole building moved. E quando cantava, parece que as janelas da igreja se mexiam. I mention these things to you Eu só estou falando isso para vocês, because other than Eleanor Pierce, porque além da minha professora da escola dominical, who told me que me ensinou, when I was this high, quando eu era pequeno, that I would que eu ia be out in the world speaking to people. sair no mundo fora, falar com pessoas. But do you realize Mas vocês já pararam para pensar? that was 70 years ago? 70 anos atrás. 70 years ago. 70 anos atrás. And I'm mentioning their names halfway around the world. E eu estou falando delas no outro lado do mundo. These children Essas crianças, are going to be mentioning your names. em nome de Jesus, vão falar o nome de alguém, de algum de vocês. Maybe 70 years from now. De repente, 70 anos daqui para frente. That's how important the children. Isso, eu só falei isso para vocês verem o quanto é importante trazer os filhos na igreja. Glória a Deus. Aleluia. How important you are in teaching those O children. quão importante cada um de nós somos na vida dessas crianças. So anyway, that's the children's story. Essa é a história para as crianças. Somewhere along the way I grew up, Com o passar do tempo, eu fui crescendo. and here I am, Aqui eu estou, 70 years later. 70 anos atrás. And Rose is 25, Eu tenho 25. and Rose grew up in Araranguá, Eu sou natural de Araranguá and she met me e eu conheci ele in a coffee shop cafe num Dunkin' Donuts, num lugar que vende café nos Estados Unidos, in Vermont. em Vermont. And she handcuffed me like the police. E ela me botou como é que se diz isso? Algemas na minha mão And brought me to Brazil. e me trouxe para o Brasil. Now, her family is large. Her mother's one of 11 children. A minha família é bem grande, a minha mãe tem 11 irmãos. So while we were in Brazil, which is 8 to 10 months each year, Todo ano que a gente vem para o Brasil, a gente fica de 8 a 10 meses. we have lots of family. Nós temos muita família. So I'm hoping for a really good Christmas this year. E eu espero que nós tenhamos um bom Natal este ano. You think you'll all give me a present? Yes. Oh, good. Tu acha que alguém vai me dar um presente? Sim. Now, the joy of what we do is hard to explain. A alegria que nós sentimos de estar aqui nesta noite é difícil de explicar para vocês. Glória a Deus. But I want you to know that we do enjoy speaking with you. Mas eu quero que vocês saibam que nós estamos muito, muito felizes de estar aqui com We vocês. especially enjoy the children who come up at the end of the service Nós, with their questions. nós amamos principalmente depois do culto que as crianças vêm me fazer pergunta. Now, very often at this time, Sempre nesse tempo, I'm
mention to people that if they want to say hallelujah, please do. Eu quero que vocês fiquem à vontade na presença de Deus de dizer aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amen. Porque essa é a nossa adoração ao nosso Pai Todo-Poderoso. You see, this is your worship service. Essa é a nossa adoração a Deus. And you're here to worship the Lord. Nós estamos aqui para engrandecer ao nome de Jesus. Glória a Deus. Renew your spirit. Nos renovar com o Espírito Santo. So be part of the joy. Faça parte da nossa alegria. But if nobody knows, you know how to say amen. Eu já vi que vocês sabem dizer amém, glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Each time I speak, I take just a minute to remind you of something the Lord has asked you to do. Cada vez que eu ministro, eu tiro um minuto para lembrar vocês do que Deus pediu para cada um de nós. When you think about it, He doesn't ask a lot from you. Quando você para para pensar, Ele não pede muito para nós. But in Matthew 28:18, Mas em Mateus 28, 18, He asked one thing, Ele pede uma coisa para nós. that's to make disciples. Para nós ir lá fora e fazermos discípulos. Glória a Deus. Share the story of your salvation. Compartilha a história da sua salvação com outras pessoas. Now, I'll give you a couple of little hints on how to make this thing. Eu vou ajudar um pouquinho a falar para vocês como que se faz discípulo. You see, inside you, Dentro de cada um de nós, you have a joy tank. nós temos o tanque da alegria. And like the gas tank on your car, É a mesma coisa o tanque de gasolina do seu carro. if that tank is empty, Se o tanque estiver vazio, well, you're not going to be able to get joy. você não vai a nenhum lugar, You're not going to be able to share love. você não vai poder dar alegria, você não vai poder comunicar, participar, falar para as pessoas do seu amor. Now, you enjoy coming to church. Você se sente feliz de vir na casa do Pai? Glória a Deus. When you're here, you fill your joy tank. Enquanto nós estamos aqui, a presença do Espírito Santo está envolvendo cada um de nós nesta noite. Glória a Deus. You're with other Christians. Nós estamos com outros cristãos, os nossos amigos, We have the music. o louvor, uma benção de Deus. This fills that joy tank. Isso nos enche da alegria do Espírito Santo. Now, with a full joy tank, Agora que nós estamos com o tanque da alegria cheio, you have one other gift nós- around the place. nós temos mais um presente You have one other gift that God gave you. que Deus deu para cada um de nós, que vai nos ajudar Right? Make disciples. a fazer discípulos. And that gift is your smile. E esse presente é o seu sorriso. Glória a Deus. And with that smile, Com esse sorriso, oh, you can make disciples. você vai fazer discípulos muito fácil. When you give that smile to someone, Quando nós damos esse sorriso para alguém, like, I just gave it to you. acabei de dar sorriso para aquela moça. Well, whenever you smile at people, they generally always will smile back. Quando você sorri para a pessoa, geralmente a pessoa sorri de volta para você. So you've given joy Você deu alegria and you've received some joy. e você também recebe a alegria. And you see that smile now has become a treasure. Esse sorriso passa a ser um tesouro lá no céu. In Colossians 3:3, E em Colossenses 3:3 it says we're supposed to store up treasure in heaven. nos diz que nós temos que nos preocupar em acumular os nossos tesouros lá no céu. People wonder, what kind of treasure can I store up in heaven? E as pessoas pensam, qual é o tesouro que eu vou acumular lá no céu? You can't take the Toyota, Eu não posso levar a minha Toyota, but that smile, mas este sorriso, that smile the Lord said is going to be there. esse sorriso, Deus disse que vai guardar lá. And Christ sits at the right hand of God. Aonde Jesus Cristo está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Never know how important that smile was to someone. Você não imagina o quão importante foi aquele sorriso na vida daquela pessoa naquele dia
ali naquele momento. But Christ said the day will come when you will know. Mas Jesus disse que vai chegar o dia que você vai saber. It may have made their whole month. Já pensou? De repente fez o dia daquela pessoa diferente, ou o mês daquela pessoa diferente. Now this is a good part, and the pastor's going to like this. Essa é uma parte boa, o pastor vai gostar dessa parte. The second time you meet that person, A segunda vez que você encontrar aquela pessoa, well, it's real easy to get the smile then. é muito fácil sorrir para ela de novo. Oi! And then the third time, oh, it gets really good. Terceira vez que você encontrar essa pessoa, Well, the third time, especially if you're a terceira vez que você encontrar aquela pessoa, principalmente se você é mulher, well, then you chat it up. nós conversamos bastante, Oh, you talk about the Lombardas of life. falamos dos altos e baixos da vida, Maybe you have a coffee. de repente até tomamos um café juntos. This is the part the pastors want. Essa é a parte preferida do pastor. Because you invite that person in. Porque você vai convidar aquela pessoa para vir na igreja junto com você. You invite them to come to the church. Convida ela para vir na igreja. Did you know that most all new people that come to church E você já parou para pensar ou para ver que todas as pessoas novas que vêm para a igreja have been invited, é convidado de alguém? right? That's how you can start making a disciple. É assim que você começa a fazer discípulo. And then, after you planted the seed, Depois que você plantar a semente, the Holy Spirit can go to work on it. o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Over 70% of new people coming to church Mais de 70% das pessoas que vêm na igreja, come because they were invited. alguém convidou ela para estar aqui nesta noite. And so it's up to you to make disciples. A responsabilidade é sua de fazer isso. É de cada um de nós. Now, the sermon basically that I want to speak to you about tonight O que nós vamos falar nesta noite is about sin sobre o pecado, and forgiveness. sobre o perdão. So in just a moment we'll get to that. Num minutinho nós vamos falar sobre isso. But before we go any further, Antes de nós ir mais adiante, I would ask that you pray with me. nós pedimos para que você curve a sua cabeça que nós vamos orar juntos. So if you Glória a can Deus. their sin, Porque nós estamos vivendo o pecado dos nossos antepassados. and their mistakes in rules and regulations, Porque eles erraram no que eles fizeram lá atrás e nas atitudes que eles tomaram. and then you add our sin, Aí a gente junta o nosso pecado and we have corrupted bodies and minds already. e o nosso corpo e a nossa mente, se nós não cuidar, vai entrar em uma corrupção. Sometimes you don't think about it. Às vezes nós não pensamos sobre isso. But if you listen now and the translation is good, Mas se você pensar bem e a tradutora for boa, listen to the words. pensa, presta atenção nas palavras. We have reduced sin to the idea Nós reduzimos o pecado na ideia that it's not a problem. que o pecado hoje em dia não é problema. With our technology Com a tecnologia, and all our inventions, com toda a invenção, we have come to think that a lot of sin is really outdated. às vezes nós pensamos, é muito pecado, esse pecado aí já é antigo. We are in love Nós amamos with our progress, o nosso progresso, with our inventions. a nossa invenção. We have thrown out old superstitions, Nós jogamos fora a superstição antiga. old superstition, God's law. A velha superstição é a lei de Deus. We are trying to create a perfect world Nós tentamos criar o nosso mundo, based on science, medido na ciência, social equality. na sociedade igual. Do you know that in some cultures, Você sabe que em alguma cultura, they've even rewritten parts
of the Bible Tem gente escrevendo a Bíblia de novo to make it fit in today's world. para entrar no pecado deles, para combinar com eles mesmos. We have suggested that our problems Nós sugerimos que os nossos problemas are inefficiency na eficiência, and ignorance, na ignorância, às not vezes, sin. não no pecado. We have come to believe Nós muitas vezes passamos a acreditar that we're in charge of our lives. We can fix anything. que nós temos o controle. Nós fizemos e nós desfizemos. Did you ever wonder when did it happen that we became in charge? Você já parou para pensar quando que nós tivemos controle? Just when did we assume God's authority? Quando que nós assumimos a autoridade de Deus? And do you really think we have the right to change God's world? Você acredita que nós podemos reescrever a Bíblia? You know, a lot of us have decided God just isn't fair. Algumas pessoas dizem que Deus não é justo. I had a young man tell me recently Nós tivemos um amigo nosso que falou para nós há pouco tempo that I had to be stupid que nós deveríamos ser ignorantes, because I thought that all sin is equal. porque todo pecado é igual. Stealing a car Roubar um carro, and stealing candy from a store roubar uma bala da venda, are not equal. não é igual. Well, the truth is, A verdade é que diante dos olhos de Deus, in God's eyes, todo pecado ele é igual. all sin is equal. Todo pecado ele é igual. Now, we talked about the horrors of sin, Falamos da triste pecado. and there is something fundamentally wrong with our world. E tem algo fundamental errado no mundo que nós vivemos hoje. And what is wrong E o que é errado? is our attitude, A nossa atitude, our rebellion against God. a nossa rebelde diante de Deus. In the past, and I see it all the time, No passado, nós via muito isso. we forget Nós esquecemos just how holy God really is. o quanto o nosso Deus, ele é santo. Glória a Deus. You really don't want God to be fair. Você não quer que Deus seja justo. You want Him to be merciful. Nós queremos que Deus seja misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. If He was fair, Porque se ele fosse justo, we're all in trouble. nós todos estaríamos com problema. All sin is equal. Todo pecado aos olhos de Deus, ele é igual. Now you may think of things differently. De repente alguém pensa diferente. And if you had created the world, Se você criasse o mundo, we could live by your rules. nós que viveria debaixo da tua lei, But it's God's world. mas nós vivemos embaixo da lei de Deus. Glória a Deus. We are God's children. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Now this young man mentioned to me that he had free will. Um homem disse para nós que ele tem um livre-arbítrio. He can do what he wants. Ele faz o que ele quiser. And he can be in charge. E ele pode estar no controle de tudo. And you know he's absolutely right. Mas é verdade, ele está correto. The Lord gives us free will. Deus nos deu o livre-arbítrio. But you may have already noticed in your life, E você sabe, na sua vida, na nossa vida, the day comes when you get to the end of that road vai chegar o dia que o caminho está ficando estreito and you're out of hope. e nós não temos mais esperança You don't have an answer. e nós não temos mais resposta. What you should know O que nós precisamos saber, is the devil is there. Satanás está ali, He was waiting for you to show up. esperando deixar uma brecha And he will take you right up to hell's portal. e ele vai te levar direto à porta do inferno. He's waiting. Ele está esperando só uma brecha. Now the good news. Agora eu vou falar das boas novas. The good news is we have
hope as Christians. As boas novas é que nós temos esperança porque somos filhos de Deus. Glória a Deus. Christ has given us saving grace. Deus nos deu a salvação, a graça para cada um de nós. He knows Ele sabe, that maybe every day ele sabe que todos os dias we're going to make mistakes. nós vamos nos enganar, errar. And if you ask for forgiveness E se cada um de nós pedir perdão, and you're truly sorry, e se você se arrepender do seu coração, His saving grace will save you. a salvação e a graça vai salvar você. Glória a Deus. So each day as I stumble, Cada dia que nós tropeçamos, I ask the Lord to forgive me. nós pedimos para Deus, perdoa os nossos pecados. And I'm married. E eu sou casado, I have to ask for forgiveness often. e eu tenho que pedir perdão todos os dias. When we got off the plane in São Paulo, Quando nós descemos do avião em São Paulo, the first thing, a primeira coisa que ela disse, eu esposa, minha esposa, minha esposa, said to me, Lee, Li, we're in Brazil agora nós estamos no Brasil. and the women are in charge. E no Brasil é a mulher no controle. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é ela que jejua, é ela que ora, é ela que pede para cobrir o esposo com o sangue de Jesus. É ela que está ali na intercessão da vida do esposo. Now, it's really important É muito importante that you understand forgiveness. que você entenda sobre o perdão. Christ has paid the price for all sins, Jesus all Cristo time, pagou pelos nossos pecados, so that you can be forgiven para que você fosse perdoado and you can ultimately live forever with Him in the kingdom. e para que nós tenhamos uma vida eterna com o Rei. His forgiveness Glória a Deus. is so important O perdão dele na Bíblia é tão importante that you see how it is so important for you que você veja como é importante você to forgive those who trespass against you, Perdoa. hurt you. perdoar aquele que te machucou hoje, aquele que lançou palavras que não devia na sua vida. If you don't forgive the people that have hurt you, Se você não perdoar aquela pessoa, God will not forgive you. Deus não vai te perdoar. You must forgive others in order to be forgiven. Você precisa perdoar para que você seja perdoado. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. The following 4 examples are truth, Os 4 exemplos é verdade. and I enjoy one of them. E eu gosto muito de um. True forgiveness Através do perdão. isn't reluctant, Não é se don't fechar. hold back. Não é se fechar para o mundo. Wanting to forgive is a willful act. Querer perdoar é uma ação muito bonita. Now this is the part I like. Essa é a parte que eu gosto. True forgiveness Através do perdão. is loving hugs. É o amor, é o abraço. Loving hugs. Amor e abraço. A joyful hug. A alegria de poder estar abraçando aquela pessoa que nos machucou. You know, in some churches in Brazil, Em algumas igrejas no Brasil, they have a moment where everyone stands up and greets each other, shakes hands. tem um momento que as pessoas se cumprimentam uma com a outra. I was talking with a pastor about that the other day, E eu estava conversando com um pastor outro dia. and he said that that's really a great thing. Ele disse que isso é muito bom. And I said, well, when you see someone coming toward you who wants to shake your hand and hug you, Quando tu vê alguém que vem na tua direção para te abraçar, apertar tua mão, and you're thinking, oh, that person has given me a lot of trouble lately. aquela pessoa lá me deixou muito triste, lá vem ela. What do you do? O que que tu faz? Here comes that person with their hand up. Lá vem aquela pessoa estendendo a mão para ti. What do you do? O que que você faz? You put your hands in your pocket? Coloca a sua mão no bolso? Huh? Or do you embrace them? Ou você dá um abraço naquela pessoa? True forgiveness
através do perdão, is given with acts of kindness. é dar o carinho. In Luke 15, Em Lucas 15, chapter 22, there's a story about a young man capítulo 22, tem um homem novo who thought he had all the answers. que ele pensava que ele tinha todas as respostas. And he said to his father, he says, I would like my inheritance. E ele disse: pai, eu quero a minha herança. So would you give me what I'm going to get when you die? Tu me dá tudo agora, Now. antes de tu morrer, mas eu quero agora. And the father said, okay. E o pai deu tudo para ele naquela hora. So he gave the son his inheritance. Ele deu a herança And he para o went filho. to another country, Argentina. E ele foi para um outro país, vamos dizer para a Argentina. And while he was there, Quando ele estava lá, he wasted the money. ele gastou todo o dinheiro. Some years went by, Os anos se passaram and the father happened to look up, e o pai olhou para frente, olhou um dia na rua and he saw the son coming. e ele olhou o filho dele voltando. And he said, wow, Ele disse: que legal, my son is o returning. meu filho está voltando. Get my best jacket Pega a melhor jaqueta and give it to him. e dá para ele. Some new shoes for his feet. Sapatos novos para o pé dele. And then the best part. E a melhor parte: Let's get some carne. vamos comer algumas carnes e vamos celebrar. We're going to have a big churrasco. Vamos fazer um grande churrasco. Picanha. Picanha. He put on a feast for his son. Ele fez uma festa para o retorno do filho. Picanha. Picanha também. And pudding. Pudim. So what did he do? O que ele fez? He didn't put his hands in his pocket. Ele não botou a mão dele no bolso, He embraced his son as he mas ele abriu os braços para o filho voltar para casa. Glória a Deus. This is how we forgive. É assim que nós perdoamos, com a nossa melhor atitude. The important thing about forgiveness that you don't generally ever think of O importante sobre o perdão que às vezes nós não pensamos, is forgiveness leads to restoration. o perdão nos lidera à restauração. The son is welcomed back as a son. O filho foi bem-vindo ao lar. You know, Ephesians Em Efésios, chapter 4, capítulo 4, it says, be kind and tender-hearted. nos diz: seja carinhoso, seja atencioso. Forgive people, for Christ has forgiven you. Perdoa as pessoas assim como Deus nos perdoa. Glória a You Deus. remember the little story in Matthew 28? I'm sure you do when I mention it. Você lembra da história de Mateus 28? In Matthew 18, Mateus 18? the people are caught up in the sin of their brothers. As pessoas estavam todos juntos no pecado dos irmãos. So Peter goes to Christ Pedro chegou até Jesus. and he says, Lord, Deus, how many times must I forgive my brothers and their stupidity, their sin? quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que já pecou tantas vezes contra mim? I've forgiven some of them 7 times. Eu perdoei alguns 7 vezes. And Jesus looked at Peter E Jesus olhou para Pedro and he said, did I ever tell you to forgive people just 7 times? Eu disse para ti perdoar só 7 vezes? I told you to forgive him 7 times. Eu 70 times. disse para ti perdoar 7 vezes, 70 vezes. Aleluia. In verse 35, No verso 35, if it's not from your heart se não for do seu coração, and you forgive your brother, você perdoar o seu irmão, you will not be forgiven. você não vai ser perdoado. The bitterness, Aquilo que está queimando lá dentro, te machucando, anger, a raiva, and the ugliness inside you toward your brother a tristeza que você sente pelo seu amigo, is terrible. It will destroy you. isso não vai destruir o seu amigo, isso vai destruir você. So you need to forgive.
nós precisamos perdoar, so that you can be in peace. para que nós possamos ter paz com o nosso Pai Celestial. In Hebrews it tells us the Lord corrects us, Em Hebreus nos diz que Deus nos corrige, and He corrects those who He loves. e Ele corrige aquele que Ele ama. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, Jesus. It should be easy for us to forgive people in our lives because we have been forgiven so much. Deveria ser fácil nós perdoar as pessoas, porque nós fomos perdoados tantas vezes. And if you don't remember anything else from tonight, Se tu não lembrar nada desta noite, and the speaker from America that came here, do americano que passou por aqui, I ask that you remember this one thing. eu quero que você lembre disso que eu vou lhe falar. This is a truth from the Word of God. Essa é a verdade que vem da palavra de Deus. You, Você, me, nós, will never nunca be more like Jesus Christ vamos ser tão parecidos com Jesus Cristo. than when we forgive those who sin against us. Mas nós precisamos perdoar aquele que nos machucou. You will never be more like Christ Nunca vai ser tão parecido com Jesus. than when you forgive. Mas quando nós perdoamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Put yourself on the path to salvation. Coloca o seu pé no caminho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Now, there's a Agora, lesson from the cross that's probably worth mentioning right now as we get ready to celebrate the birth of the Lord. agora eu vou falar sobre a lição da cruz, porque nós estamos bem próximo do Natal. Do you remember the very first thing Christ said after he was on the cross? Você lembra da primeira palavra que Jesus disse quando estava na cruz? He prayed. Ele orou. He said, Father, Ele disse: Pai, forgive them, for they know not what they do. perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, Most did not realize that they were crucifying the Son of God. as pessoas não entendiam que quem estava sendo crucificado era o Filho de Deus. So when he asked for that forgiveness, Quando ele pediu para perdoar, who was he forgiving? quem que ele perdoou? He was forgiving the Pharisees, Ele perdoou os fariseus? the Sadducees who had sentenced him to death. Ele perdoou aqueles que mandaram ele até a morte? He was forgiving the soldiers. Ele perdoou os soldados? He was forgiving the man who had nailed him to the cross. Ele perdoou aquele que martelou ele na cruz? He was forgiving you, Ele perdoou eu, your children, os seus filhos and all of those who came before and will come e after. cada um daqueles que estão aqui nesta noite e as próximas gerações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Please remember that God cherishes us. Por favor, lembre que Deus é feliz conosco, He loved us. He created us in His image. que Ele nos ama e Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Glória a Deus. To be with Him. Ele nos criou para estar ali juntinho com Ele. It's a wonderful thing to be in the Lord's hand. É muito importante estar nas palmas da mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. I'll recite to you just a short story that maybe will give you a lot of hope. Eu vou falar algo para vocês que de repente vai lhe dar muita esperança. I've been saved and in the Lord's hand for a while. Eu sou salvo e estou nas palmas da mão de Deus por algum tempo. About 5 years ago, not quite, Há 5 anos atrás, não exatamente, eu, on my birthday, no meu aniversário, walked through the valley of the shadow of death. passei pelo vale da sombra da morte. I collapsed at the restaurant. Eu desmaiei no restaurante, They got me to the hospital, me levaram para o hospital and as soon as I arrived, e assim que eu cheguei no hospital, there was a doctor waiting
Tinha um médico, who wasn't even supposed to be. um médico que nem era para estar lá naquele horário. But by God's will, he was. Mas pela vontade de Deus, ele foi um anjo que Deus colocou lá. Glória a Deus. He was a Aleluia. cardiovascular surgeon. Ele era um cirurgião cardiovascular. And as they wheeled me in, Quando eu cheguei na ambulância, there were 25 people waiting. tinha mais de 25 pessoas esperando para ser atendido. But I had come by ambulance, Mas eu cheguei na ambulância. so I went to the front of the line. Eu fui o primeiro da fila a ser atendido. And this doctor, E esse médico, who had just stopped in for a moment to see why so many people were esse there, médico foi até na ambulância para ver o que tinha ali dentro, que tinha tanta gente olhando. he looked down at me, Ele olhou para mim and I remember what he said. e eu lembro que ele disse: He said, this man esse senhor está morrendo. is dying. Esse homem está morrendo. He turned to the nurse Ele olhou para a enfermeira at the check-in. e disse: He said, I need an operating room right now. eu preciso de um centro cirúrgico agora. She said, we don't have one. Ela disse: nós não temos mais centro cirúrgico aberto. They're all in use. Todos eles estão sendo usados. He sent me right away for a CAT scan. Ele me levou direto para uma tomografia. And you've never seen one done so fast. Nunca vi um atendimento tão rápido. Within just 5, 6 minutes, I was back. 5 minutos eu estava de volta. He's looking at the paperwork. Ele olhou a tomografia, He cuts a slot in my neck. fez um buraco no meu pescoço. Rose had arrived with my daughter. Eu tinha recém-chego com a filha. He said when he arrived, I thought he had about 20 minutes. Quando ele chegou, eu pensei que ele tivesse 20% de chance. But he's not going to live for long. Mas ele não vai viver até amanhã de manhã. It's worse than I thought. É pior do que eu pensava. Now I hear all these things. Eu escutei tudo isso. And the next thing I hear is he's pushing me down the hall. Quando eu escutei, eles estavam me levando. The nurse says, you have an operating room A enfermeira disse: tu tem um centro cirúrgico reservado para ti. for your surgery in an hour. Porque dentro de 1 hora, doutor, o senhor tem uma cirurgia. And they tell me it's just been cleaned. Acabaram de limpar o centro cirúrgico. So he says to me, he says, Lee, Ele disse: Lee, do you have anything you want to say to your wife tu quer dizer alguma coisa para tua esposa antes de entrar no centro cirúrgico? and your daughter? Para tua filha? You think about it. You've been told you're not going to live till morning. Pensa, ele disse que eu não ia estar aqui até amanhã de manhã. Now he says to the anesthesiologist, Ele disse para o anestesista: he's not going to live through the operation, ele não vai estar aqui amanhã de manhã. but we're going to do everything we can. Mas nós vamos fazer tudo o que nós aprendemos. What happened to me O que aconteceu comigo? is the aorta that comes out of your heart A minha artéria rachou. broke. Rachou nas costas. And every time my heart beat, E cada vez que o meu coração batia, I was bleeding. ele estava sangrando interno, mas a veia estava rachada. The important part of that story, I believe, O importante dessa história, is that you should trust in the Lord. você precisa confiar em Deus. You should be faithful. Você precisa ser fiel a Deus. Aleluia. You should be humble. Você precisa ser humilde diante da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 5 years later, I stand here humble. 5 anos depois eu estou aqui na frente de vocês para a glória de Deus. Glória a Deus. I don't know how to explain why I wasn't afraid. Eu não sei como explicar para vocês que eu não tive medo. I know that the strength I had at that time Eu sabia que a força que eu tive naquele momento was given to me by the Lord. foi Deus que me deu. Glória a Deus. I wasn't afraid. Não tive em nenhum momento medo. I wasn't in pain. Não tive dor. When he asked me what I had to say to my wife, Quando ele pediu para mim me despedir da minha esposa, I said a very simple thing. eu disse coisas simples. I've had a good life. Eu tive uma vida boa. I know Eu sei.
I believe that the Lord is taking care of me. Eu acredito que Deus está cuidando de mim neste momento. Glória a Deus. And if I'm not going to be here in the morning, Se eu não estiver aqui amanhã de manhã, it's okay. vai ficar tudo bem. I'm going to get to see God. Eu estou preparado para ver o meu Deus. Glória a Deus. And if I am here, E se eu ficar aqui, we're going back to Brazil and have some churrasco. eu vou voltar para o Brasil e vou comer churrasco. Glória a Deus. It was just an amazing thing for me to have gone through that experience and realize how the Lord will take care of you. Eu passei por aquela experiência e saber a alegria de saber que Deus passou comigo. You know, if the Lord hadn't loved me first, Se Deus não me amasse primeiro, I probably never would have come to love Him. talvez eu nunca amaria Ele como eu amo hoje. Now, as my time ends with you tonight, O meu tempo está se findando com vocês nesta noite. remember your smile, Não esqueça do seu sorriso. the one that God gave you. É aquele que Deus deu para você. Glória a Deus. É aquele que Deus lhe deu para usar quando você quiser. Store some treasure up in heaven. Comece a acumular o seu tesouro lá no céu. Aleluia. I'm still amazed that I lived. Eu todo dia eu fico impressionado que eu ainda estou aqui. So as you leave here, Quando você sair daqui, hopefully smiling, sorria, I'm weeping a little bit. I porque ele ri para todo mundo o dia inteiro. still amazed that God saved me. Ele disse interessante como Deus me salvou. Glória a Deus. Thank you for sharing this time with me. Obrigada por estar aqui nessa noite. And hopefully, Só bateria. Espero. we will be able to share some time in the future. Não entendi. Testemunho do acidente? Oh, no, I don't want to beat you up again. But twice the Lord has walked me through the valley. Eu passei 2 vezes pelo Vale da Sombra da Morte. And I told you the most exciting one. Eu falei para vocês o mais triste. And then, of course, we were supposed to come here the 24th of September. Era para nós estar aqui no Brasil dia 24 de setembro. And on the 22nd of September, Em oh, I'm sorry, September 10th, em 10 de setembro, I had a stroke. ele teve um AVC. I think I've recovered fairly well from it. 2 dias de UTI, 10 dias de hospital. I still have some issues like I don't eat enough. Não fiquei com nenhuma sequela. And that's terrible. I'm in Brazil. Eu emagreci, agora eu estou no Brasil, eu vou recuperar todo o meu peso. Yeah. I'm a little tired periodically. Estou um pouco cansado. And I need my wife to remember everything for me. Preciso que a minha esposa me ajude a lembrar algumas coisas. But the Lord, again, is taking care of me. Mas Deus cuidou de mim e está cuidando até agora. Aleluia. Glória a Deus. Hallelujah. The doctors have determined that the issue of the stroke was not as bad as it could have been. O AVC dele não foi tão forte como deveria ter sido. They said the most damage that happened to me was when I passed out. O que mesmo machucou ele foi quando ele desmaiou. Because I fell and cracked my skull. Bateu com a cabeça no chão e teve uma fratura de crânio. So there's been some question in the last 3 months. O coração parou e tem algumas perguntas nos últimos 3 meses que foi ressuscitado por alguém que passou na rua. With the cracked skull. E como é que eu disse o nome? Fratura de crânio. Oh my gosh. Fratura de crânio. She made a mistake. Ela deixou um furo. So there's been some questions if I lost my mind when I cracked my skull. Quando eu desmaiei, eu perdi a mente, eu apaguei completamente.
I don't think so. Eu não acho verdade, eu acho que é mentira isso. No, Rose thinks so, but I don't. Ele perdeu a consciência, o coração parou e foi ressuscitado por alguém que passou na rua. So we're still doing good. And you figured out how old I am, right? Tu sabe quantos anos que eu tenho agora? Quantos? 79. 79. Para a glória de Deus. Glória a Deus. 25. Yes. Nós convidamos a igreja para se pôr de pé. Tem algum visitante aqui nesta noite? Glória a Deus.